Stephen Hawking. O triunfo da mente, o homem que superou suas limitações físicas e se transformou em um dos cientistas mais consagrados da atualidade. Aos 73 anos completos em janeiro, Stephen Hawking continua sendo referência no mundo científico. Em 2014 escreveu um polêmico artigo sobre buracos negros, elemento principal de sua pesquisa, dizendo que eles não existiam de forma como imaginamos. Especulação gerou desconforto entre cientistas que chegaram a questioná-lo. Apesar disso, a contribuição de Hawking na área da cosmologia é imensurável. Atualmente, o cientista decidiu contar sua história com a ajuda de seu computador, lançando uma autobiografia. Em poucas páginas, ele resume momentos importantes de sua vida, da infância ao ingresso na universidade e seu casamento com Jane. Em uma narrativa simples, Minha Breve História, em 2015, ele também se transformou em personagem principal do filme que concorreu ao Oscar, A Teoria de Tudo, uma adaptação de livro escrito por uma ex-mulher, Jane Hawking. A trajetória. Percorra a vida de Hawking desde... Stephen Hawking nasceu saudável em 8 de janeiro de 1942, aniversário de 300 anos depois da morte de Galileu, em Oxford, Inglaterra. Seus pais eram Frank Hawking, um biólogo pesquisador que trabalhava como parasitólogo, e Isabel Hawking. Então, teve duas irmãs mais novas, Philippa e Mary, e um irmão adotivo, Edward. Quando tinha 8 anos, sua família mudou-se para St Albans, uma cidade a cerca de 20 km ao norte de Londres. Ainda pequeno, foi enviado para Byron House School, uma escola moderna para os padrões da época. Os educadores tinham métodos diferentes de ensino. Para eles, as crianças deveriam aprender sem saberem que estavam sendo ensinadas. Mesmo assim, Hawking não conseguiu se adaptar e aprendeu muito pouco. Só começou a ler com 8 anos de idade. Entrou em 1959 na Universidade de Oxford, onde pretendia estudar matemática, contratando seu pai que contrariando seu pai, que gostaria de que Stephen estudasse medicina. Como não pôde, por não ser disponível em tal universidade, optou então por física, formando-se 3 anos depois em ciências naturais, em 1962. Seus principais interesses eram termodinâmica, relatividade e mecânica quântica. Obteve o doutorado na Trinity Hall, em Cambridge, em 1966, onde é atualmente um membro honorário. Em 1963, Stephen foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo, sem, no entanto, atingir as funções cerebrais.
sendo uma doença que ainda não possui cura. A doença foi detectada quando tinha 21 anos. Casou pela primeira vez em julho de 1965 com Jane White. Separando-se em 1991, casou depois com sua enfermeira Elaine Manson, em 16 de setembro de 1995, de qual se divorciou em 2006. Em 1985, Hawking teve que submeter-se a uma traqueostomia após ter contraído pneumonia visitando o CERN na Suíça. E desde então utiliza um sintetizador de voz para se comunicar. Gradualmente foi perdendo o movimento dos seus braços e pernas, assim como do resto da musculatura voluntária, incluindo a força para manter a cabeça erguida, de modo que sua mobilidade é praticamente nula. Em 2005, usava os músculos da bochecha para controlar o sintetizador. E em 2009, já não podia mais controlar a cadeira de rodas elétrica. Desde então, outros grupos de cientistas estudam formas de evitar que ele sofra de síndrome de encarceramento, cogitando traduzir os pensamentos ou expressões de Hawking em fala. Apesar de ser de cadeira de rodas, dependendo de um sistema de voz computadorizada para comunicação, continua conciliando a vida familiar. Ele tem 3 filhos e 3 netos. Sua pesquisa em física técnica teórica, junto com um extenso programa de viagens e palestras públicas. Algumas curiosidades sobre Stephen Hawking. Foi membro da equipe de remo de Oxford. Antes de ter doenças diagnosticada, Hawking fazia parte de uma equipe de remo de Oxford, o que acabou de vez com a impopularidade do estudante quieto de física. Teoria do universo sem limites. Uma de suas maiores pesquisas diz respeito à teoria de que o universo é ilimitado. Para explicar isso, Hawking usa como exemplo a própria Terra, que, se imaginada em sua forma, não apresenta um começo ou um fim. É tudo uma coisa só. A única diferença é que o nosso planeta é tridimensional, enquanto o universo se apresenta em 4D. Autor de livros infantis. Em parceria com sua filha Lucy, escreve George Secret Key, do The Universe, que em uma tradução livre seria A Chave Secreta de George para o Universo. O livro primeiro de uma série de livros infantis que nascia cosmologia, que mescla cosmologia e aventura. A ideia é de explicar às crianças alguns conceitos importantes da ciência. Defensor do turismo espacial. Em 2007, Hawking experimentou os efeitos da gravidade zero e pela primeira vez em décadas conseguiu sair por alguns instantes de sua cadeira de rodas e até mesmo praticar alguns exercícios. Sua vontade de experimentar esse tipo de efeito e além da óbvia paixão pelo universo, ele queria
incentivar o aumento de viagens espaciais, bem como a sua acessibilidade. Segundo ele, é importante que os homens possam logo viajar de um planeta para outro, pois no futuro isso pode garantir a sobrevivência da Terra. Recebeu inúmeros prêmios. Em 1974, tornou-se membro da Academia Real de Ciências, criada em 1660. Um ano depois, recebeu das mãos do Papa uma medalha de ouro em homenagem aos seus estudos científicos. Além disso, foi o ganhador do prêmio Albert Einstein. Valeu.